Bem-vindos ao Bem Temperado Podcast. Em cada episódio, uma entrevista bem temperada e, logicamente, com muita curiosidade. Eu sou Marcos Souza e toda semana uma entrevista legal. E hoje eu tenho convidados especiais, Rafael Sena, Amanda Nunes e Andresa Nonato. Vou falar um pouquinho de cada um, tenho aqui uma fichinha sobre vocês. A Amanda é empresária e proprietária da Óptica Sunshine, falei certo? Certíssimo. Empreendedora. Andresa, também empresária, fotógrafa, filmmaker e proprietária da Claquete, Estúdio Claquete. Isso. E o Rafael, que é gerente industrial, né? Engenheiro em gerente industrial e também consultor empresarial. Isso aí. Então, é um assunto amplo para a gente hoje. Nesse episódio eu tenho muita coisa para falar. E eu vou começando como eu conheci vocês. Eu conheci vocês no network, né? E é bem interessante porque são 3 jovens empreendedores e que fazem consultas, fazem mentoria e auxílio dentro das suas áreas. E é uma coisa muito legal. Então, eu queria que vocês me explicassem um pouquinho disso que vocês fazem, esse network onde eu conheci vocês. Legal, vamos lá. O Conexão, na verdade, né, com esse movimento, ele surgiu lá em 2019. E a ideia nossa era realmente juntar pequenos empreendedores que muitas vezes têm uma jornada solitária. Passam pelas mesmas dificuldades, mas não se conhecem, não se conectam. Então, nossa ideia com Conexão era justamente conectar esses pequenos empreendedores para que eles pudessem se ajudar. Então, a gente criou um ecossistema de ajuda mútua, de troca de conhecimento, entendendo que essa troca é mais rica do que qualquer outro local e ambiente de aprendizado que a gente possa ter. E o massa do Conexão, né, que Rafa não falou, ele que trouxe e veio como embaixada da geração de valor do Flávio Augusto. E quando eu cheguei, que não era Conexão, ainda era mato, era muito engraçado, porque era assim, era no condomínio das pessoas, era um grupo que se reunia, até o síndico achar ruim, aí depois a gente ia pra casa de alguém, e aí sim o Conexão foi crescendo e andando com as próprias pernas, né? Foi crescendo demais até a gente meio que perder a noção. Quando a gente iniciou, a gente não tinha noção da proporção que ia tomar, né? Era muito mais a ideia de juntar pessoas, trocar uma ideia, conversar um pouco. E de repente isso foi tomando uma proporção que a gente falou, precisa de um pouco mais de estrutura, precisa de segurança, precisa de um local fixo, e aí foi tomando a forma que tem hoje, né? Eu vi que cada um tem uma área, vamos chamar assim, que leva a Conexão, que é uma mentoria. A Amanda faz a mentoria empresarial, né? A mentalidade empresarial, vamos dizer assim. Você a planejamento, disciplina. Isso aí. E a Andresa com a parte de criação de conteúdos. A sua parte, que seria exatamente um pouco isso aqui, né? Rede social, o YouTube explodindo cada vez mais. O que você faz exatamente? Como é que seria essa consultoria, essa mentoria? Então, vai depender muito do problema da pessoa, né? Às vezes não saber por onde começar, às vezes já começou, já tem uma constância, mas não tem um resultado. Então, é analisar todo o panorama desse creator, né? Ou desse empresário. Na maioria das vezes é um empresário que precisa divulgar o negócio dele e precisa de um direcionamento. Então, a gente conversa, analisa todas as dores, todos os desejos e monta um planejamento estratégico de conteúdo. Eu comecei a produzir conteúdo em 2018. Então, eu já passei por todas as fases que quem começou recentemente ainda está passando. E aí, eu consigo orientar da melhor forma como eles podem fazer. Tem uma coisa que é comum de vocês. Eu já falei essa palavra aqui, mas é bom para quem está assistindo o Bem Temperado. O que é a mentoria em si? O que seria isso? É um guru, um técnico, o que seria? Eu acredito que consultoria é mais aquele momento pontual, né? Onde eu disponibilizo o meu tempo para resolver uma demanda pequena. E a mentoria exige um acompanhamento. E qual é a diferença para curso? O curso é um problema geral. E a mentoria é o seu problema com acompanhamento. Então, a depender da necessidade da pessoa, do problema, aí a gente encaixa um dos serviços. Você já deve ter feito várias, né? Atendendo várias pessoas. Vocês já tiveram aquela mentoria que você fala assim, o negócio é maior do que eu imaginava, é mais complexo. Então, eu queria até acrescentar do que a Andresa falou. O que eu acredito de mentoria? Mentoria, pra mim, é eu contar pras pessoas tudo que eu tenho na minha mente. Ou seja, tudo que eu aprendi, eu vou trazer da minha mente de uma forma de conteúdo. Ou seja, eu tô te entregando o meu bem mais precioso, que eu passei anos construindo. Então, eu acho que até você comprar mentoria de alguém, você já conhece aquela pessoa. Você já se identifica com ela. Então, as chances de você, eu acho, às vezes,
pode acontecer. Mas de se decepcionar com uma mentoria é menor do que um curso, por exemplo. Porque um curso é algo mais pontual. É um tema específico que às vezes você diz, aquela pessoa ela não se aprofundou no como eu imaginava. Mas a mentoria meio que você já se identifica com as ideias, sabe? Você só quer saber como ela chegou lá. Como foi que ela fez daquele jeito, sabe? Então eu acho que os perigos, pelo menos eu nunca tive a experiência de comprar nada assim e me decepcionar. Porque eu compro mesmo quando eu já acompanho, já me identifico com aquela pessoa. Ele seria um pouco diferente do um influencer, né? Não seria, como muita gente pode confundir o influencer, que fala muito de experiências, com um mentor, né? Vocês são mais voltados para uma área empresarial, pelo que eu vi, e o network que eu falo foi justamente a conexão. A gente vê que são empresários de todos os tamanhos, de todos os segmentos, que buscam. Mas, assim, o mercado, principalmente Sergipe, como é que ele está entendendo essa questão de mentoria, de network? Como é que está acontecendo? Como é que a gente chama no meio musical de como é que a cena está funcionando? Eu acho que cada vez mais, olhando para o lado empresarial, né, como a gente conversa, cada empreendedor ele enxerga a necessidade de ajuda. Ele fala assim, poxa, eu cheguei até aqui, para dar outros passos, eu preciso encontrar alguém que já chegou lá. E aí é onde entra a mentoria. Então, como a Amanda trouxe, pessoas que vão enxergar aquele profissional, vão se conectar e falar assim, poxa, eu posso aprender alguma coisa com aquela pessoa. Eu enxergo cada vez mais o nosso ambiente está se abrindo para isso. Acho que 5, 6 anos atrás, eu já participei de alguns grupos, mas era muito mais fechado, as pessoas tinham mais dificuldade de colocar as dificuldades. Muitas vezes ia o grupo com a fachada de que queria aprender, mas na verdade você queria ensinar, você queria mostrar o que você já sabe, você não estava aberto para explicar suas dificuldades e ouvir, aprender e ter uma troca genuína com aquilo ali. E hoje eu enxergo muito mais abertura. No Conexão a gente enxerga isso todo mês, né? Então, é nítido que, por mais envergonhado que um possa estar, por mais tímido pela primeira vez, ou talvez ainda não está confortável, mas quando chega naquele ambiente e vê a abertura que todos têm, muito rápido isso se desconstrói. E a gente tem conseguido fazer isso aos poucos. Então, sim, eu enxergo uma abertura maior hoje. Eu acho que as pessoas ainda têm dificuldade de aproveitar os acessos. Por exemplo, a gente tem um encontro por mês no Conexão que vão em torno de 50 empresários. Você tem 50 possibilidades de negócio. E aí, algumas pessoas, por timidez, aí ficam sentados, não aproveitam o networking. Ou até, por exemplo, encontrei com o Marco lá, entendi que ele pode ser um parceiro de negócio, mas não tem a atitude de chegar e... Vamos marcar um café? Eu já consegui fazer muito negócio assim. Vou marcar um café para conhecer sua empresa, apresentar a minha. E assim, gera uma conexão muito boa. E eu tô aproveitando aquele acesso. Então, todos os cursos que eu faço, treinamentos, eu olho a turma e digo... Essas pessoas podem ser meus parceiros. Aí eu vou marcando cafés. E aí, quando vê, você já aprendeu muita coisa, porque cada um tem uma experiência completamente diferente. Então, eu entendo, sim, um crescimento. Muitas pessoas ainda ficam muito admiradas. Poxa, você faz muito networking. Mas é fácil, é só ir. Né? E aproveitar o acesso. Muito. O network começa em casa. Sim. Aí vai pro condomínio, elevador, a rua. Tudo. Uma coisa que é muito comum, a gente vê muito hoje, numa das palestras que eu assisti lá, falou sobre o burnout, e a gente tem hoje uma dificuldade muito grande, o estresse em si. Na visão de vocês, como mentoria, como você faz a consultoria empresarial, a mentoria, a mentalidade empresarial, entender, você, às vezes, querer mexer com a mídia e tem timidez ou um travamento. Hoje, é considerado uma barreira, a gente está num mundo que ainda é um pouco sensível para a gente começar a fazer uma mentoria ou fazer um network, participar de um network, ainda tem esses bloqueios? A Amanda fala sobre isso na mentoria dela. Eu acho que, assim, é reconhecer o momento. Às vezes, a gente não se entende ainda o suficiente que é abraçar todas as oportunidades. Então, acho que é muito do autoconhecimento. Eu falo muito sobre isso, de você saber abrir uma caixa e fechar ela antes de abrir outra caixa, né? E, de fato, hoje a gente vive a era da informação, onde tem tudo muito fácil. Então, o ter muito fácil é muito bom, mas, ao mesmo tempo, sobrecarrega muito sua mente. Antes, você não recebia tanta informação como você recebe hoje. Isso é muito bom. Mas também, se você não souber dosar, vai chegar um momento que você tem que dizer, para, não quero mais. Às vezes, eu fico brincando com as pessoas, né? Que quando alguém diz assim, eita, tem um curso novo, tem alguma coisa nova, eu falo,
será mesmo que eu quero aprender alguma coisa nova? Isso eu tava Talvez eu não pensando. queira. Muita informação, querer fazer tudo ao mesmo tempo, Aham. cobrar o escanteio e cabecear e não Não constar dá. de lugar, né? E uma hora vai bugar a mente, e aí vai ser essa hora que você vai recalcular a rota, você vai voltar. Peraí, o que realmente importa nesse Perde momento? o crescimento, de fato, né? Se você não aprende a delegar, e é isso que a gente, né? Nós temos grupos de amigas que são todas empresárias e é o mesmo problema em todas. É eu não conseguir delegar, é eu não achar que a outra pessoa vai fazer tão bem, e aí nem tenta, né? Não, eu faço melhor, então pode deixar aqui comigo. Aí quando vê tá estressado, tá com burnout, e assim vai. Então, assim, realmente enxergar a possibilidade de crescimento e delegar. Acreditar mesmo na pessoa, treinar, né, a pessoa para isso e acreditar que ela vai dar conta. Será que pode acontecer dentro da atividade empresarial dos três, dar um bug e aí você pensa, a minha mentoria, o que eu conheço, não tá funcionando? Isso acontece, acho que tem dois pontos. Primeiro, a gente não faz acontecer, né? A gente vai dar a direção e aquela pessoa tem que executar. Então, é legal sempre no começo deixar isso claro, né? Poxa, é isso aqui, a gente vai dar o trilho, a gente vai dizer o que já foi feito, o que é que dá certo, mas você tem que executar, né? Senão, não funciona. E aí você começa a se perguntar, peraí, é porque não está sendo executado ou alguma coisa que eu estou passando aqui não tá legal? Então, dá essa preocupação. E a segunda que às vezes, sim, pelo menos eu já me deparei com barreiras que falam assim, poxa, eu não tenho resposta para isso, vou precisar voltar atrás, me preparar para poder trazer essa resposta e realmente ajudar aquela pessoa. Então, eu enxergo essas duas barreiras que a gente se enfrenta. E pode acontecer, né? É. Por exemplo, a minha primeira mentoria, eu não queria me restringir a nenhum tema. Por quê? Eu nunca fiz. Eu não sei o que vai ajudar mais as pessoas, eu não sei o que vai marcar mais elas. Então, a minha primeira, eu falei de diversos temas, porque era uma cobaia, vamos dizer assim. E depois eu fiz um forms, né? Perguntei para as pessoas o que mais marcou elas. E foi com isso que eu construí a mentoria que é hoje. Então, e até a gente veio do Fire e eles falavam muito lá, os grandes, né? Os que cresceram muito. Gente, é só começar, você vai errar, você vai refazer. E é isso que vai te tornar melhor dia após dia. E todo dia você tá aprendendo uma coisa nova. É o que eu digo. A minha mentoria desse ano é diferente da do próximo ano. Porque eu já sei muito mais coisas, já passei por muitas outras experiências. Né? E como o Rafa disse, é uma experiência muito pessoal. A gente vai ter alunos que, poxa, ali vão se desenvolver, vai ser o divisor de águas na vida dele. Tem outros que, às vezes, não é o momento. Em outro momento vai fazer mais sentido e faz parte. Acho que tem que ouvir bem, né, as pessoas. Hoje a gente fala muito de empreender e abrir o seu próprio negócio. Esse incentivo, muita gente ao nosso redor, ao meu redor, sai da CLT e vai para o Prolabore. Vocês, quando visualizam esses empresários, vamos dizer assim, na conexão, o empresário mais jovem, ele é mais aberto, ele é afoito ou ele escuta mais? Ele observa para ser um... A gente conversou disso em uma conexão esse ano. Tem características de cada geração, mas a gente percebe que, na verdade, o ambiente da pessoa, a história daquela pessoa modula muito mais do que a própria idade. Perfeito. Então, a gente enxerga de toda forma. Tem jovem muito afoito, tem jovem muito comedido. Tem uma pessoa com mais experiência que continua sendo afoita, tem gente com mais experiência, mais comedida. Eu acho que e a consultoria, a mentoria, ela traz essa personalização, né? Você tem que conhecer aquela pessoa, conhecer a demanda dela para poder ajudar de forma integral. Mas tem de tudo. Acho que muito mais do ambiente e o background que tem atrás dessa pessoa. Você citou aqui há pouco, vocês também, por conta desse network que vocês fazem e o trabalho de consultoria, mentoria, vocês viajam. O que vocês encontram? Vocês fizeram agora recente, né? Uhum. Teve um em Belo Horizonte, não foi? Isso. Foi. O que vocês estão percebendo de mudanças para, pelo menos assim, um ano atrás para agora, ou que vem pela frente? Eles antecipam formas de atuar ou formas de apresentar o trabalho? O que vocês viram nessas viagens ou, provavelmente, nesse encontro em Belo Horizonte? Uma coisa que eu percebi é que a última vez que eu fui para esse Fire, ele falava muito de lançamento. E agora eles falaram muito de esteira de produtos, né? Que é você ter um produto no perpétuo, vendendo todo dia, menorzinho, é o produto de entrada. Depois você tem um lançamento, depois você tem uma mentoria e depois você tem mastermind. Eles falaram muito sobre mastermind, inteligência coletiva. Então, a orientação que eu realmente foquei, tanto o podcast, eles falaram muito sobre isso, sobre o investimento em podcast, quanto essa esteira de produtos. Você não girar o seu mundo inteiro em uma coisa só, quando se trata de digital.
né? Então, eu enxerguei essa esteira, onde houve uma época que se falava só de lançamento. O digital, como você falou, hoje, basicamente, é a comunicação que a gente tem. Para vocês, esse digital de hoje, e principalmente o que a gente está fazendo aqui em Aracaju, o seu trabalho com o Estúdio Claquete, vocês com a conexão de a gente ver lá essa divulgação. Esse digital, aqui em Sergipe, ele está acompanhando ou a gente precisa ainda trabalhar mais? Eu vejo muito ainda a mistura do Instagram ser do pessoal com o empresarial, às vezes mistura. Como é que tá isso para vocês? Sabe mais que eu. Eu sinto que tá evoluindo bem, a gente não fica para trás em lugar nenhum, não. Eu já fui para eventos de audiovisual, que o serviço que eu faço aqui de cobertura em tempo real do Estúdio Claquete quase ninguém faz. Nem em outros estados, Brasília, São Paulo. Então, e agora aqui, né, eu entendo que deu um boom de social media. O que facilita muito, porque muitos empresários deixavam de fazer por não ter alguém perto. E aí, com social media, eles produzem muito mais, estão mais presentes, mesmo que muitas vezes não é da forma tão adequada para o tamanho da empresa, mas eles são mais ativos, porque eles entenderam realmente que não tem muito para onde ir, tem que fazer. Então, não acho que Sergipe tá para trás, não, tá bem... Eu acho até, inclusive, eu defendo muito essa bandeira, né? Uma vez eu fui num evento, uma vez não, tem pouco tempo. Eu fui em um evento aqui, onde uma pessoa levantou pra falar, dizendo assim, pra perguntar, era tipo um mastermind com Caio Carneiro, Jota e o Flávio Augusto. E uma pessoa diz assim, porque aqui em Sergipe as pessoas não valorizam o meu trabalho, vocês acham que se eu for pra São Paulo, lá eu vou vender mais? Falou alguma coisa do tipo. Aí eles disseram, não entendi essa sua pergunta. Acho que é meio retórica. Você quer que eu diga que sim, que se você for pra São Paulo você vai vender mais? É óbvio que você vai, né? E de lá ele começou... ele meio que criticou o empreendedorismo daqui. E desde esse dia, todo lugar que eu vou, eu falo do nosso empreendedorismo. Sabe por quê? Eu tenho alunas do Brasil todo. E elas vivem dizendo assim, poxa, Amanda, eu queria tanto que tivesse uma conexão aqui. Eu queria tanto que tivesse um grupo de empreendedores. Eu não tenho ninguém, eu não tenho com quem falar. E eu participo de várias iniciativas. E o tempo todo eu sou chamada para participar de várias iniciativas. E eu acho que Aracaju, ela tá super à frente de muitos lugares. É um lugar pequeno e, poxa, Andresa, não falta trabalho. Galera do audiovisual, tem a galera da Sunshine, não falta trabalho, sabe? Então eu acho que o empreendedorismo daqui, sim, é muito forte. Você citou aí, vocês logo nisso falaram do Conexão. Como ele funciona? Como uma pessoa chega ao Conexão? Como ela participa? Como ela se torna um membro? Assim, para quem está assistindo e possa identificar, não, vou querer tentar participar. É um clube secreto? Secreto não, brincando. Ele é bem aberto, né? Então a gente divulga basicamente no Instagram, nosso Instagram, @ConexãoSE, e o nosso grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é para aqueles que já participaram de algum encontro. Então a gente sempre divulga primeiro no grupo do WhatsApp para dar prioridade para essa comunidade e na sequência a gente divulga no Instagram para que outras pessoas possam ingressar também, né? Então, como a ideia é criar um ecossistema, a ideia é realmente aquelas pessoas que já estão frequentando poderem continuar frequentando, abrindo também para as outras pessoas que nunca foram. Então, hoje é assim. No começo, a gente era boca a boca, era divulgação com os amigos, né? Eu conheci a Andresa e a Amanda dessa forma, né? A Amanda foi convidada para trazer um conteúdo, na época era embaixada ainda, né, Amanda? Foi quando eu conheci. A Andresa foi assistir o conteúdo, aí eu falei, já vi no Instagram, deixa eu falar com ela. E a gente se conheceu assim, boa parte das pessoas ali que ainda frequentam se conheceram dessa forma. Mas hoje a gente usa, sim, os meios digitais e tem alguns planos aí pela frente ainda. Então, vocês lançam... É um encontro, né? É um encontro por mês. Uma vez por mês. Como se fosse um workshop. Isso. Aí a pessoa vê lá no Instagram, se inscreve e vai. E lá tem que perder a timidez. Rapaz, quem perde a timidez se dá melhor, né? Tanto consegue ser ajudado, qual o intuito do Conexão. Todo mês a gente leva um tema que seja relevante para os empresários, para que a gente possa ajudar eles de alguma forma, né? É um conteúdo de uma forma acessível. E além disso, a gente dedica metade do tempo só para dinâmica, para que as pessoas consigam sair dali com algo para colocar em prática. Então, quem se predispõe, quem conta a sua dor, consegue ser ajudado
pelas pessoas que estão lá, né? Então é a pessoa que Leva mais se dinâmicas pro beneficia. WhatsApp também. Leva a dinâmica para o WhatsApp, exatamente. Então, o intuito, a pessoa só não é ajudada se ela não quiser. Aí seria um momento onde um empresário encontra um outro que tem um serviço e aí Isso. vão trocando. E às vezes nem um serviço, mas uma experiência. Poxa, já Isso. passei por essa dificuldade e resolvi dessa forma. Exatamente. Serve pra você? Então essa troca ela é rica, né? E o que o Conexão traz de diferente é que além do conteúdo, você tem a dinâmica, como a Amanda trouxe. Então a gente ensina e já coloca em prática naquele mesmo dia para que a pessoa consiga aplicar mais facilmente no dia seguinte. Uma dinâmica que a gente tem lá que faz muito sucesso é exatamente uma que Rafael falou mais ou menos. A gente traz assim, eu tenho um problema, você vai contar o seu problema. Quem aqui quer ser ajudado? Aí a gente pergunta. E aí quem vai... perde a timidez. Quem perde a timidez se dá bem. Meu amigo, vem todo mundo te ajudar com soluções. As pessoas, caramba, sabe? É tanta solução. Você chega com um problema desse tamanho, ele vira desse tamanho. Entendi. Ali dentro do Conexão, dura quanto tempo, mais ou menos, esse O encontro? encontro começa às 19 e termina às 22. Né? Às 8h30 a gente começa o 18h30. coffee break, mas conteúdo mesmo 19 às 22, 3 horas. Aí, então, uma pessoa vai soltar um tema, as pessoas assistem, lá elas começam a trocar ideias, vão tirando dúvidas, e essa experiência ela vai fazer essa imersão para a vida dela empresarial e também pessoal, né? Isso, é muito Isso. interativo o Na conteúdo. dinâmica, a gente faz questão de colocar grupos, porque é a oportunidade que você tem de se aproximar ainda mais de 4 ou 5 pessoas e apresentar o seu negócio, né? E por conta das possibilidades de negócio. O foco da gente realmente é o conhecimento, e tanto a teoria quanto a prática, mas existem muitas possibilidades de negócio também. E a gente tem histórias de empresas que nasceram lá, de empresas que iam fechar e não fecharam com as ajudas de soluções e tudo mais. E até empreendedores que chegaram engatinhando, que não tinham nenhum prolabore definido, tudo que recebia era para ele. E aí abre empresa, regulariza tudo, cria os produtos. Então a gente tem muito orgulho, assim, de proporcionar esse ambiente. As pessoas que realmente se dedicam, vão e se dedicam, têm um crescimento muito bom. Eu queria, só uma pausa dentro da Conexão, eu queria falar um pouco de cada um. Amanda, o teu trabalho, o que é a Sunshine, como que um pouco esse seu empreendedorismo, como é que nasceu e o que é hoje a sua empresa? Como nasceu? Nasceu vendendo óculos na sala da minha casa só para ter uma renda extra. Nasceu disso. E eu sou formada em engenharia de petróleo. Eu fazia engenharia. E para mim era só um dinheirinho ali, porque na época tinha uma pessoa que vendia óculos aqui, ela vendia muito, eu não tinha concorrência. Eu disse, eita, peraí, vou vender óculos. Vou ter um dinheiro, né? E depois vou ser engenheiro e tudo certo. Só que aí eu comecei a vender. Me apaixonei por vender, adorava receber as pessoas. E foi quando uma cliente, ela me chamou para ser capa do Sinforme, que eu me vi numa capa falando sobre marketing. Eu disse, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu montei a primeira loja, que era uma loja bem simples perto da minha casa, eu só vendia óculos. Depois montei a segunda, né? Me mudei para onde eu queria, que era a 13. Ainda vendendo só óculos, até que meu irmão disse, não, vamos vender lente, vamos virar ótica. Eu digo, não quero. Ele disse, vai sim, naturalmente. E aí, hoje, a gente é a ótica mais bem avaliada no Google em Sergipe. Com muito pouco tempo, a gente começou a ser ótica em 2019 e a gente já tem uma relevância muito grande. E lá a gente tem várias filosofias diferentes, como, por exemplo, o preço é fixo por categoria. Ou seja, qualquer óculos que você escolher é o mesmo preço, para que você leve o que você gostou. E o preço não seja um fator determinante, sabe? E a gente tem também filosofias internas, como, por exemplo, todas as meninas lá, a comissão é dividida igualmente. Não existe a comissão de tal vendedora. Para que, se eu acredito que o meu cliente ele não pode ser pressionado, eu não posso pressionar o meu vendedor, porque senão quem vai sofrer é o meu cliente, né? E com isso a gente vem crescendo. Tudo que a gente faz diferente, né? Também foi me dando, óbvio, know-how como Amanda, e as pessoas começaram a me pedir, me ensina, o que que você faz? Como é que você conseguiu fazer isso? Porque as pessoas são apaixonadas pela Sunshine. Porque todo mundo quer usar um óculos da Sunshine, né? E não usar um Ray-Ban, por exemplo. No caso, lá, você vende a experiência, não é? 100%. Não é o produto, é o conforto, Muito. o atendimento e o resultado, né? A gente Total. brinca isso muito na gastronomia. Para mim, na gastronomia, a gente brinca que nós temos os sentidos naturais e um que é só a mão do chefe que faz. A gente se encanta quando o prato vem, começa pelos olhos, depois pelo cheiro, depois pelo paladar. Mas o principal é o abstrato, é aquela sensação que a pessoa volta para o restaurante, pode ser um botequim, um restaurante, um espetinho de gato. É a sensação. Então, você 100%. vende isso. E você, Andresa,
o que é o Estúdio Claquete? Eu sou suspeito que eu já utilizei o Estúdio Claquete. O Estúdio Claquete nasceu como Andresa, primeiramente, em 2018. Eu identifiquei a demanda no mercado que os pequenos empresários eles não tinham quem atendesse. Na época só existiam produtoras, que um vídeo era R$10.000. Então, como é que um nutricionista, um fisioterapeuta ia contratar, né? Alguém que está começando. E aí, comecei a atender esses pequenos empresários. Cresci de forma bem rápida, porque os vídeos estão em crescente desde então. Depois veio o Rafa, que é minha sócia e minha amiga há mais de uns 25 anos, alguma coisa assim. E a gente vem estruturando. Hoje a gente tem 3 serviços, né? Que é a cobertura em tempo real, que é a queridinha de todo mundo. Que durante o evento a gente já tá postando foto, vídeo, tudo ao mesmo tempo e dá um resultado, como tem velocidade, né? O resultado é muito bom. Tem a gravação de conteúdos, que a gente preza muito pela otimização de tempo, que fica todo mundo impressionado, assim, como é que você consegue? Grava 20 vídeos em 4 horas, 30 vídeos em 4 horas. Eu disse, porque eu gosto de otimizar tudo. Eu gosto de processo, né, Rafa? Eu gosto de processo. Que a gente faça mais em menos tempo. Então, eu levo isso... Eu comecei a produzir vídeo em 2018, vídeos meus. Não queria, mas precisava. E aí, tudo que eu aprendi, o método que eu criei, né? Eu tenho um curso explicando o meu método e eu aplico em todos os clientes do estúdio. E lá também a gente grava e edita cursos online, infoprodutos. Então... Isso para pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física e pessoa jurídica, O nosso foco é mais evento corporativo, mas tem vindo muito social também. Então, assim, uma cobertura em tempo real de aniversário, de batizado, a gente também faz. O meio corporativo, ele é muito forte, né? Muito forte. Aqui, na gastronomia, a gente não tem, por exemplo, eu conheci fora, buffets especializados apenas em eventos corporativos. É diferente você fazer um casamento, um aniversário e fazer um lançamento de um produto. A gente não tem isso aqui. Eu tentei um tempo, porque o corporativo, eu acho que ele é um pouco subestimado aqui em Sergipe. A gente tem empresas familiares, mas é um corporativo que é criativo, se vira com pouco, consegue dar resultado. E aí eu consigo fazer o gancho para você. O engenheiro, que é um gerente industrial, mas faz uma consultoria empresarial. O que você faz exatamente? Legal. Eu comecei desde a época de escola, muito à frente de grupos, né? Então, com liderança, na faculdade, toquei um projeto grande que a gente foi competir a nível nacional. E isso foi me despertando esse interesse por gestão, né? Então, eu sou engenheiro mecânico de formação, me especializei em gestão, fiz MBA. E hoje eu estou como gerente industrial na fábrica. Lá a gente tem um pouco mais de 700 colaboradores na fábrica. E isso linka com a consultoria, porque toda a minha bagagem é em cima de processos, em cima de padronização. E a minha rotina, meu dia a dia na fábrica, junta com isso e me dá força para eu trazer isso dentro da consultoria, né? Então, não são poucos os desafios, né? Você trouxe aí o ambiente corporativo, é fazer cada vez mais com menos, é você apertar ali os custos, porque no final, a receita ela é meio que previsível. Você sabe o quanto você está esperando vender, você sabe o preço que você tem, o que você precisa para aumentar seu lucro é baixar custo. Então, nosso trabalho dentro da fábrica ou dentro da consultoria é como é que eu enxugo os custos da minha empresa, como é que eu reduzo, como é que eu otimizo, como é que eu sou mais produtivo. Isso é o nosso dia a dia. O que vocês encontram fora daqui quando vocês viajam em trabalhos parecidos com o de vocês? Que vocês conhecem? Você viu que pessoas citaram que não tem conexão, né? Um tipo de conexão. Mas esse trabalho individual, vocês encontram muitas referências fora daqui? Eu gosto de ver aquele trabalho ali daquela pessoa. De como a gente vê de referência do que a gente faz cada um? Vocês encontram isso fora? Na minha área, eu tenho muitas referências técnicas, mas eu vejo poucas pessoas estratégicas de chegar junto do cliente e entender o que faz ele vender, né? E a gente faz questão de nem que seja assim, diminuir um pouquinho ainda vai ser um vídeo cinematográfico, mas vai aproximar do público. Então, o Estúdio Claquete, o foco é fazer o cliente vender. E aí fora, eu tenho muitas referências, mas muitas vezes é de forma técnica. Entre os videomakers e não videomaker cliente. E a ótica? Eu tô pensando, viu? Não, você é ótimo, mas trabalhos que você conheceu através dessas viagens de network, você tem pessoas de referências? Por incrível que pareça, eu cruzo muito pouco, por exemplo, ótica mesmo. Eu não conheço nenhuma ótica que faça um trabalho como a Sunshine faz. Ninguém. Muito pelo contrário, elas estão todas dentro de uma caixa e geralmente eu que tiro elas dessa caixa. Tipo, eu ensino hoje muitos donos de ótica como fazer diferente. Porque se você for
Você vá num centro, vai num shopping, são todas iguais. E eu não vejo isso fora, assim, o que mais se aproxima, vamos dizer assim, é a Chili Beans. Mas mesmo assim ela virou ótica há pouco tempo, ainda é uma pegada muito diferente. Então, assim, do jeito que a gente faz, hoje, de fato, eu não sou muito de olhar referências. Eu prefiro criar da forma que eu acredito que deve ser. E eu prefiro, às vezes, ver referências de outros nichos, sabe? Por exemplo, Natália Beauty, ela me inspira muito como ótica. E ela é do ramo da beleza. Não tem nada a ver. Mas eu gosto de tudo que ela faz. Como ela foca no cliente, como ela foca nos diferenciais, sabe? De proporcionar uma experiência diferente, de inovar. Nela, eu me espelho muito. E até mesmo na parte das mentorias, que eu falo muito sobre marketing de diferenciação, relacionamento com o cliente. Eu tava aqui buscando, assim, eu não sei quem é que eu tenho, sabe? Muito de referência. Talvez uma Bianca Andrade, eu gosto muito da pegada dela na Boca Rosa, Natália Beauty. Mas antes eu aprendi muito com o Pedro Superti. Hoje eu aprendi do que eu sei, assim, muito eu aprendi com ele. Mas ele também já mudou muito a linha dele, a pegada dele, sabe? Ele não é mais de como eu aprendi lá atrás. Então, acho que são mais essas pessoas. Industrial, você perdeu um pouco, né, da referência industrial. O que acontece hoje? Eu faço bastante viagem para fazer contatos, para aprender um pouco mais, mas é na área técnica. Então, é para aprender um pouquinho mais da técnica, um pouquinho mais do que é feito em tal empresa, como é que está conduzindo tal trabalho. Então, o viés técnico, realmente. Olhando para viés de inspiração, eu sou muito mais de linhas de pensamento. Então, eu não tenho uma pessoa que eu diga assim, essa é a minha inspiração. Mas eu gosto de seguir fulano porque a persistência com que ele faz aquilo ali me inspira em algum ponto. Poxa, a disciplina de outra pessoa me traz alguma coisa. Então, tem pessoas que eu gosto de acompanhar para absorver uma característica, para que aquilo ali fique sempre eu em contato com aquilo ali, aprendendo, e aquilo fique fresco na memória. Aqui a gente tá num podcast de YouTube, certo? Mas a mídia social é violenta hoje. Tudo está movimentando nela. A gente teve agora essa interrupção do Twitter e muitas empresas ficaram prejudicadas, porque ela tem o Twitter como uma referência. Você citou um jornal que nem existe mais, né? O Se Informe, que a gente tinha a propaganda impressa. No trabalho de vocês, ele é 100% voltado para a mídia social. O resultado de vocês tem que aparecer em mídia social, ou alguém queira contratar vocês pode também fazer fora desse ambiente. A mídia social também pode ser fora. Eu não tenho que publicar, vamos dizer assim, no TikTok, no Instagram. Difícil. No meu caso, é só o caso de treinamentos internos, né? Aqueles treinamentos de até empresas que tem várias filiais. Então, eles criam os treinamentos e aí eu gravo e edito os vídeos. Isso não vai para a internet. Isso vai diretamente para outras empresas ou de forma interna para a mesma empresa. Mas o foco realmente são as redes sociais, né? Que são os vídeos que vão atrair. Esse ambiente de rede social hoje, para vocês, ele está conseguindo atingir pelo menos 80% do objetivo de um trabalho de vocês? Consegue ter esse resultado, trazer? Com certeza. Acho que principalmente pra mim, Andresa, né? Pra Rafa, pra ele, eu acho que é muito mais offline, tanto que ele é low profile. O pessoal diz, Rafa, empreende com o quê? Por que ele tem conexão? Ninguém entende, né? Mas pra gente, assim, é muito, muito, muito o online mesmo. Inclusive, amanhã eu vou dar um treinamento para corretores de imóveis, falando da importância das redes sociais. Porque, gente, a internet hoje é uma realidade. Se você não se atualizar, você fica para trás. E o que eu mais achei legal também no Fire, uma coisa que eu gostei, é que teve uma parte que as pessoas recebiam plaquinhas de reconhecimento do que eles tinham já feito. E, cara, tinha pessoas novas, tinha pessoas velhas, sabe? E que a internet ela é muito democrática, ela é para todo mundo. E que você precisa se antenar. Você precisa entender. Dá para fazer do meio offline? Tá. Por exemplo, a parte de diferenciação de relacionamento com o cliente, dá para fazer de uma forma offline? Dá. Só que vai demorar muito mais. Com a internet, a escalabilização, né, é muito, muito maior. Inclusive, a gente estava falando do Fire, você perguntou o que você viu de tendência. Esse ano eles falaram muito sobre internacionalização. Foi, assim, uma palavra que a gente ouviu muito lá. Como hoje o seu conteúdo, ele não chega mais para o Brasil. Ele pode chegar para o mundo todo com a inteligência artificial. Agora, eles têm lá dentro da plataforma da própria Hotmart, eles traduzem o seu curso, você falando inglês, você falando espanhol, você falando francês. Eu já fiz uma parceria com o Elon Musk, a gente vai... Bom Temperado vai explodir. Isso, então hoje você não fala... Eu não falo mais para as pessoas do meu bairro, que o offline fala. Eu falo para o mundo todo.
É como se a gente dependesse, por exemplo, o médico que depende da pessoa chegar na frente dele para mostrar o quanto ele é bom. Ele vai só 1 a 1, a vida inteira. Isso. E aí, quando você vai pra internet, você mostra aquilo que você diria para uma pessoa para milhares de pessoas. Eu assisti uma palestra do Marcolino Joy no Oxente. Teve um evento aqui em Aracaju. E foi a primeira vez que eu tive uma visão ampla desse tal de IA. Para vocês fazem um trabalho individual para cada cliente, para cada situação. Vocês veem a IA como um problema? Ou tomar Não. o lugar de alguém? De jeito nenhum. E alguém vai tomar. De alguém vai tomar totalmente. De quem faz mais do mesmo. Eu vi tem um canal no YouTube do Regis Tadeu, que é um crítico musical, e ele fez um dia falando sobre IA na música. E aí, IA na música estão criando cantores Sim. virtuais. Isso é um ambiente até um pouco complicado. Demais. Porque assim, a Amanda vendendo o óculos. Tem que ser a Amanda, a Amanda com a sua emoção, com a sua expectativa. E aí você bota um IA, acabou, fica tudo artificial. Acabou a emoção. Seu trabalho fotográfico, hoje eu peço, eu quero uma imagem tal, aí ela vai lá e cria. Perde essa sensibilidade, né? E para a consultoria, eu preciso de uma solução para tal problema. Aí eu acho um pouco difícil. Eu acho que até um podcast pode ser apresentado por um robô, né? O próprio Neil Patel falou sobre isso. Eles fizeram um estudo, uma pesquisa de, vamos dizer, X conteúdos criados por inteligência artificial e X criados por humanos. E o criado por humanos teve muito mais resultado. Então, ele fala, a gente aborda muito a inteligência artificial como uma ferramenta para melhorar o que você faz. Mas usar ela de cabo a rabo em tudo, muitas vezes não dá um resultado tão bom. E aí é isso, quem não se diferenciar vai ser substituído. Quando a gente fala dentro lá da empresa, a gente tem aquilo que é o core business, é aquilo que é seu, é a essência do que você vai fazer, e você tem aquilo que é ferramenta acessória. Preciso existir para o seu core business funcionar. Isso que é acessório, eu acho que a IA pode substituir. Ele está no back-office, ele está ali fazendo potencializando algo que você já tem. Mas aquilo que é a essência do negócio, não dá para substituir. Aí, quem tentar, vai ter menos resultado. Não tem como. E aí essa pesquisa que a Andresa trouxe do Neil Patel prova isso. Então ela tem que ser usada como ferramenta acessória. Voltando lá no Conexão, eu tenho uma curiosidade. Você falou que teve pessoas que afloraram, se descobriram, negócios aconteceram ali. Já teve algum momento que vocês acharam que o Conexão precisava de uma reformulação? Vocês deixaram ele fluir? Ele anda sozinho, vamos dizer assim? As pessoas... Ele não precisa estar com o dedinho de vocês ali? Estamos falando disso no final de semana. Então, é que a gente, ninguém falou sobre isso, né? O Conexão nasceu em 2019, a gente fazia encontros semanais gratuitos. E aí era na garagem de um, no café de outro, no escritório de outro. E aí a gente conseguiu levar muito bem, era muito cansativo, mas toda vez que terminava o encontro a gente respirava e dizia, valeu a pena. Tudo que a gente viveu aqui valeu a pena. E aí, por questões de segurança também, a gente decidiu mudar o lugar. E aí, inicialmente, a gente fez uma vaquinha. Quem quisesse contribuir... Colaborativo. Aí a gente pagou, acho que 3 meses num coworking. E aí veio a pandemia. Na pandemia, a gente tentou manter online e não conseguiu. Quando já passou a pandemia, aí ficava todo mundo encontrando com a gente na rua. E aí, vamos voltar quando? Aí a Amanda fazia, bora! Aí eu, não sei. Não sei se eu quero. Tá todo mundo com uma vida tão diferente já, né? E a gente enrolando. Mas toda vez que a gente encontrava com as pessoas, aquela chama reacendia. Então, quando a gente decidiu voltar, no primeiro dia que aconteceu o retorno, né, em 2023, eu até me emocionei na hora que eu disse, meu Deus, eu não tava lembrado do quanto isso é bom. E eu sinto que ele anda um pouco sozinho, sim. As próprias pessoas que frequentam é que vendem para as pessoas de fora. Leva uma prima, um amigo. Tem gente que leva, assim, os colegas do escritório. Óbvio que a gente faz ali um trabalho de manutenção para apresentar quem é a próxima pessoa que vai levar. O tema que vai ser abordado. Mas a gente tem uma comunidade muito forte que faz o projeto andar tranquilamente. São fiéis a vocês? Bastante. Sempre mesmas... Hoje tem Norton, que a gente conheceu esse ano, que ele até deu um depoimento que, tipo assim, de 15 conexões ele foi para 14. Então as pessoas mantêm. Assim, a cada edição, vamos chamar assim, cada edição mensal de vocês, o número de pessoas novas que aparece
Sempre são os mesmos ou tá sempre chegando... A gente tem até que metificar isso, mas hoje eu diria que tá meio a meio. Todo encontro a gente tem encontrado bem ali de misturado. 50, tem 20, 25 realmente que são pessoas novas e Isso. o resto é gente que já vem participando. E eles mantêm a... Sim. É porque tem gente que não pode nesse mês, aí volta no próximo. Tem gente que não vai ter. Tem gente que vai pelo Tem gente que tema. vai pelo tema. Então é muito relativo, mas sempre tá tendo uma Sim. boa Como é que quantidade de funciona pessoas novas. essa escolha do tema? Como é que vocês trabalham isso? Aí, Rafa. Tem duas formas, né? No começo, a gente estava selecionando os temas com base naquilo que a gente já vê que são as dores dos empreendedores, que a gente passa, que a gente escuta dos colegas. E aí, vez ou outra, inclusive a gente fez isso semana passada, a gente lança um formulário com aquelas pessoas que já participam do Conexão, para que eles possam falar, né? Então, poxa, tal tema é interessante para mim, liderança, finanças, o que for. A gente levanta esses temas e começa a buscar pessoas que possam falar sobre isso. O Conexão tem quantos anos? Começou em 2019, né? Então paramos em 2020 com a pandemia e retornamos em 2023. Do 23. início foi 2019. Falando de todas essas movimentações, pessoas que entraram, que participam, que repetem, o que vocês preparam? Imaginam um crescimento do Conexão, uma sala maior, mais gente, um mega evento? Tava doida pra falar dessa pergunta. Por que, Rafael, que a gente não aumenta o número de vagas? Que as pessoas, gente, mas por que 50? Por que não botam mais? E esse é um grande dilema da gente, do porquê. Porque tem um porquê, né? A gente não queria perder uma filosofia muito forte, que é o do Conexão. Diga aí, Rafa. Assim, a ideia é se conectar. A gente entende que nada é mais valioso do que a troca de experiências. Se a gente aumenta muito a quantidade de pessoas, isso começa a deixar de existir ou começa a criar silos. Então, nem todo mundo vai conseguir conversar, vão ficar grupos separados. Como essas pessoas se repetem, esses grupos vão se isolar e a gente vai perder essa essência. Então, como produto encontro mensal, a ideia é a gente manter essa quantidade de pessoas, essa quantidade de cadeiras, tá girando aí em torno de 60 pessoas. Estamos em setembro. Isso. Vai até dezembro? Sempre Todo vai ter, mês. todo mês. Religiosamente. Isso aí. Todo mês. Todo mês. Então, tem que uma carteirinha, né? O cartão fidelidade. É interessante. Eu participei de alguns, né? Eu suspeito de falar disso, eu participei de alguns em temas bem interessantes, né? Acaba que o palestrante é um amigo, o amigo vira palestrante. Total. Mais ou menos assim, né? Cada um vai dando a sua contribuição. Totalmente. E retorno, o que vocês conseguem ouvir depois de uma conexão? Uma semana depois, vocês têm esse feedback? Meu Deus. Ave Maria. Eu recebi semana passada até de uma aluna minha da mentoria que a gente se conheceu do Conexão. Ela já me conhecia do Instagram e depois ela foi pro Conexão primeiro. E ela dizendo, meu Deus, como eu agradeço a Conexão. Como eu agradeço a você. Meu Deus do céu. E assim, o que a gente ouve das pessoas é isso. É muito obrigada. Eu precisava disso. Eu precisava de vocês. Sabe? Eu precisava daquelas pessoas. Muita gente, por exemplo, empreender para algumas pessoas é muito solitário. Não tem apoio do marido, não tem apoio da mulher, não tem apoio da família. E no Conexão, ele encontra o apoio que ele não tem em casa. Então, é o momento no mês em que ele tem, que ele pode falar que ele não é louco, né? Que ele, você tá endoidando, esse negócio de empreendedorismo pra quê? certo. Vai passando no concurso, vai estudar para um concurso. E lá o povo bota fogo, arrisque mesmo. Brincando. A Conexão pode ter criado laços empresariais, mas será que já teve alguma coisa que aconteceu dentro do Conexão, nasceu no Conexão? Meu Deus, aqui. O nosso grupo de amizade mais forte nasceu no Conexão. E hoje Isso. somos todas empresárias que têm mastermind e é uma empurrando a outra. Muitos amigos, muitos amigos, assim. As pessoas, eu até gosto de falar sobre isso. As pessoas falam assim, não, porque os seus melhores laços você cria são os seus amigos da infância. Os amigos da vida adulta não são amigos iguais. Eu digo, gente, pois eu tenho muito mais amigo hoje. Eu tenho muito amigo e são amigos de verdade. E assim, boa parte deles estão dentro do Conexão. Sim. Sabe? Tem uns que eu até brinco, como o Norton. Eu cheguei pra ele e disse, velho, você é muito legal, eu quero ser sua amiga. E eu, de fato, a gente virou amigo. Eu disse, vamos tomar café. Ele, vamos tomar café. E a gente virou amigo. E com tantos, né? O meu grupo de Andressa, que surgiu lá em 2019, a gente disse, não, vamos sair um dia. E desse vamos sair um dia, a gente saiu 2, saiu 3. O nome do grupo era... Até hoje Meninas do Conexão. É até hoje. O clubinho fechado. Fechado. Vocês falaram de que fizeram uma viagem agora para Belo Horizonte, né? Que Isso, tem pro Fire. o Fire. Fale um pouco. O que é o Fire? É uma conexão gigante?
Ah, o Fire é um evento da Hotmart, né? E ele é todo voltado a infoproduto. Se você não tem um infoproduto, você consegue ter muitos insights, mas o foco do evento é fazer você entender mais estratégias e vender mais na plataforma. Então, hoje é o maior evento de marketing da América Latina, realmente é surreal o tamanho, profissionalismo mesmo, não tem assim um defeito o evento. Sinistro. Então seria que o Conexão juntou essas pessoas para ir para um evento nesse nível, né? Ai, fomos vários de nós. Fomos 8. 8, 7 era do Todos os Conexão. empresários que vão pegar um pouquinho lá, né? total. Então é um aprendizado, assim, a Conexão junta para todo mundo ir para um aprendizado. A gente juntou uma galera pra ir pro Reload do Sebrae. Foram Muita gente foi 20, do Conexão, 20 e poucos 20 foi. pessoas do Conexão foram pro Sebrae, ou pro Reload do Sebrae. E aí a gente almoçou junto lá, a gente ficava junto nas palestras, debatia nos intervalos, né? E aí a minha colaboradora do comercial, ela ficou com a gente e ela voltou pra casa extasiada, assim, ela, que grupo legal, eu me senti tão acolhida. Eu falei, então, é a ambiência, é você estar nos lugares certos. Então, quando a gente posta, assim, nosso mastermind, poxa, hoje as meninas me motivaram e eu não tava muito afim, e as pessoas ficam, queria tanto ter um grupo desse. Eu Muito. falei, por que você não vai atrás? Porque você não tá nos lugares certos. E quando você vai pro evento, porque você não se dedica a se aproximar das pessoas. Porque fica nessa de ninguém tem amizade na vida adulta e você conhece uma pessoa e não se dedica. E aí, como é que vai criar um laço forte? Não tem como. Não tem. Então, muitas vezes que chegam pra gente pra dizer isso, a gente se dedique, vá pros eventos, participe, se aproxime das pessoas. Marque queira de cafés. É o Norton. Norton, vamos marcar um café? Eu queria um café com você. E aí vai se aproximando, se aproximando. E aí, quando você vê, você tem um grupo que pensa parecido com você e que te ajuda naqueles obstáculos. Então, assim, não tem quem. Não, é uma montanha-russa. O empreendedorismo é uma montanha-russa. Um final de semana você tá aqui, uhul, bati a meta, dobrei a meta. Aí no outro tá, vixe, eu tô meio desanimada. Tô cansada, Me não manda aguento uma mais. mensagem, a menina começa a mandar áudio pra... Levanta a moral. Muita. Vocês, estando esses anos e todas as pessoas que passaram, vocês têm um caso, uma pessoa que foi para lá que ficou marcada para vocês, ela ali, vocês falam assim, cara, valeu a pena ter o Conexão por causa dessa pessoa. O que nós fizemos para ela, o Conexão fez para ela. Vocês têm uma Eu tenho pessoa. um que eu me lembro bastante. Não sei se é o mesmo, né? Pode falar. Teve Michele da Churros, né? Ela é uma pessoa que toda oportunidade de falar, ela falava. E a galera do Conexão começou a comprar muito do tipo assim, elas não queriam comprar churros apenas. O produto dela é sensacional, inclusive maravilhoso. Mas começaram a dizer assim, eu quero ajudar a Michele. E aí ela sofreu um golpe. Enfim, sofreu um golpe, ligaram simulando que era o marido dela e tal. E aí, uma menina dentro do Conexão fez um vídeo pra ajudar ela. Do nada. Foi assim, muito rápido. Fez um vídeo, vamos ajudar ela. E aí começaram a galera no Conexão falar. E todo mundo pediu delivery da Churros pra ajudar ela a pagar o golpe que ela perdeu. E ela mandava assim, minha gente, eu não tenho como agradecer vocês. Acho que a gente nunca vendeu tanto, sabe? E eu me arrepio, assim, falando, porque foi muito bonito. Todo mundo, eu tô aqui comendo, eu aqui também, eu aqui também tô comendo, sabe? Então, de fato, é o que eu falo, gente, por isso que as pessoas, você tem que mostrar quem é você, sabe? Mostrar os seus valores, também saber se abrir, se expor pra receber das pessoas, porque ninguém compra, tenho certeza que muitas pessoas compram na Sunshine não é só porque elas querem óculos, é porque elas querem comprar de Amanda, né? E naquele momento todo mundo, não era que as pessoas queriam só comer churros, elas queriam ajudar a Michele. A Conexão salvou um empreendimento, vamos dizer assim. Sim. Muitas vezes. Então, é uma das funções, né? A conexão, vocês se conectaram nesse momento desse caso, e essa conexão fez uma corrente. Isso aí. Muito. Uhum. Vocês visualizam o Conexão hoje como... não que seriam algo inédito, deve ter outros tipos com outros nomes, mas um encontro começou numa garagem, se torna uma coisa grande, porque não precisa ser em dimensão, mas em potencial, em conteúdo. Vocês acham que a Conexão é um diferencial para quem quer empreender? Eu vejo, por que eu estou falando isso? Vocês fazem o que um Sebrae deveria fazer. Ou que as pessoas não procuram o Sebrae. Eu acho que o Sebrae é um pouco técnico. Isso que eu ia comentar. E vocês é muito mais humano. Muito. Vocês acham que vocês são únicos aqui? Vocês são referência se alguém vier... Eu acho que tem muita coisa técnica, muita palestra que você senta, assiste por 4 horas, levanta e sai, e que não tem troca. E que não tem oportunidade de você falar ou de trocar e aprender. Então, realmente, igual a gente, não conheço nenhum grupo, não.
Até, na maioria das vezes a gente evita falar que vai ter uma palestra. Vai ter um conteúdo. Vai ter alguém lá trazendo conteúdo pra gente trocar, pra gente conversar e aprender sobre. Então, quando a gente começou lá a embaixada, a gente pesquisou bastante também, né? Sobre o que é que já existia no Brasil, o que é que já tinha por aí, o que é que tinha de legal. E a embaixada, ela começou mais quadrada. Ela começou com um formatinho que tinha que ser seguido. E foi quando, 6 meses depois, ele falou assim, cara, isso não cabe. Não é isso que a gente quer. A gente quer um negócio mais personalizado, mais humano, como você trouxe. E é onde surgiu a Conexão. Então, humano e voltado realmente para esses pequenos empreendedores como a gente tem lá, eu não conheço. Veio na cabeça criar uma frase para vocês. O Conexão não é uma empresa com fins lucrativos, assim, emocionais, vamos dizer assim, né? Vocês Gostei. trazem isso, né? Vou. Porque vocês não têm arrecadação, né? É só uma ajuda. É, um pra valor manter. muito baixo, É muito mais pra manter, Sim. assim. Não é Aluguel uma de coisa assim, a sala. gente lucra, É. sabe? Mas você lucra, vai ganhar em conhecimento, vamos dizer assim, né? Entre tantas coisas. E pra gente em negócios também, né? Nós conseguimos fazer negócios com muitas pessoas. Muito. Tem um tema, tem um nome, um termo, que eu vejo que tem muita conexão, mas seria bom vocês explicarem para quem já ouviu falar e vendo vocês falar de conexão, ele tem um pouco de ligação. Collab. Para que as pessoas entendam, e eu sei que Conexão faz muito isso, Uhum. proporciona isso. Vocês podiam explicar o que seria para as pessoas? Inclusive, Vamos agora... fazer uma- Exatamente. Agora a gente vai fazer uma collab com um outro grupo de empresários. Uma collab é o que eu digo, gente, collab é uma coisa tão simples e onde você consegue unir a autoridade. Você pega uma autoridade de um grupo com a outra autoridade, vocês se somam. Você consegue agregar um público de uma forma muito mais simples, né? Porque eu não tô mais pegando só meu público, tem o outro público também. E é o que a gente fala, todo palestrante que vai no Conexão é uma oportunidade, eu tô dando pra ele de mão beijada 50 empresários pra ele poder falar, né? Pra ele poder, entre aspas, se vender também. Apresentar o seu serviço. Apresentar o seu serviço, sabe? E então, é bom pra todo mundo. É bom pra quem tá assistindo, é bom pra gente, que a gente consegue trazer pessoas muito boas, é bom pro palestrante. E agora a gente vai se juntar com outro grupo, porque como a gente tava falando, o Conexão é diferente de tudo, né? A maioria dos grupos de empresários são grupos de negócios, né? E a gente cuida muito mais do empresário do que do empreendimento, O exatamente. empresário doente, o negócio fica doente. Totalmente. Isso aí, né? Com certeza. Com certeza. Então, assim, collab eu acho sensacional, sabe? Eu na Sunshine trabalho muito, a gente trabalha muito entre a gente também, Sim. troca muito. Vocês podem considerar o que acontece dentro do Conexão hoje é uma tendência empresarial, empresas se juntarem com outras empresas, empresários se juntarem com outros empresários, não para parcerias de negócio, mas parcerias pessoais. Poxa, eu tô olhando aquela pessoa, tô ouvindo aquela pessoa. É tendência para negócios no futuro? Quem quiser abrir um negócio hoje tem que fazer isso também para poder dar certo? Ou Eu acho ele pode que ficar eu tenho isolado? que, né? Mas funciona muito bem, né? E com essa nova ferramenta do Instagram, que são os vídeos em colaboração, potencializa muito mais. A gente vê vários creators enormes se juntando com outros, muitas vezes de cidades diferentes, e eles fazem um vídeo que vai se completando. Então, eu acho que eventos, conteúdos, é realmente uma tendência fazer em colaboração. Os três já fizeram trabalho juntos num só? Uma mentoria, a imagem com a gestão, com a mentalidade? Não, fora do Conexão, não. Ele deu uma ideia aí, ó. Empresários, olha aqui um pacotão. Três. Então, é porque assim, como a gente até fala, né? O Conexão, ele tem uma baixa manutenção. Por quê? Quando a gente resolveu voltar, Andresa, velho, eu não tenho condições de botar mais nada. Eu digo, amiga, vamos começar. A gente faz o primeiro. Se você achar que não dá, a gente não continua. Só que a gente ama, sabe? E a gente não, de fato, a gente não dedica, meu Deus, muito tempo. Por quê? Todo mundo aqui trabalha demais. Os três, né? Trabalham demais. Mas a gente nunca teve essa ideia, porque às vezes a gente, poxa, Na vamos verdade, criar a algo gente tem diferente. várias ideias. Como é que a gente vai aplicar? Calma, Exatamente. ajeita. Tem, isso tem mesmo. potencialidade para muita coisa, Muita. né? Quando a gente faz esses formulários, a galera pede, vamos fazer uma oficina, só parte prática, só mastermind. Então a gente tem várias ideias, falta a gente conseguir colocar em prática. Falta abraço, né? Normalmente conexão é dia de segunda, A né? gente varia, justamente para poder participar mais Mais pessoas. pessoas. Já pensaram algo tipo um retiro? Vamos dizer assim, um dia, uma imersão de um dia Já. inteiro? Já também. Aí a gente fica com dó, porque aí pra fazer um dia inteiro com mais pessoas não tem dinâmica.
Então, agora a gente vai testar, né? A gente vai fazer uma manhã inteira, que a gente nunca fez. A gente vai fazer um evento mais longo nessa 5 collab, horas. onde a gente vai juntar 2 iniciativas, vai ser até uma oficina, né? Querendo ou não, é uma oficina de Andresa, que ela vai falar sobre vídeos que vendem, né? Ensinar as pessoas ali na prática, e pra gente vai ser um teste, sabe? Pra gente ver, funciona, vão ser 70 pessoas, né? 70. Pela primeira vez vai ser 70. Então, a gente vai testar, de fato. Tamo indo, sabe? De pouquinho em pouquinho. Vamos botando mais um pezinho ali. A gente tem muito receio de perder, né? Quando o palestrante ele se reúne com a gente antes de palestrar, aí a gente pede que ele apresente um pouco. E a gente sempre fala, não adianta só apontar os problemas. Você vai cutucar, mas não vai dar a solução. Então, muitas vezes, só palestra, só teoria, não ajuda a pessoa de fato. Então, a gente faz questão de, beleza, você vai dar X conteúdo, mas na dinâmica você consegue fazer a pessoa resolver esse problema? Já teve situações numa conexão sair não como planejado, tipo um palestrante travou. O palestrante enganou a Alguns. gente. Já tivemos alguns episódios, né? Já tivemos palestrantes que depois a gente descobriu algumas coisas erradas daquela pessoa, então a gente ficou muito preocupado, né? Poxa, trouxemos essa pessoa e... Então, como é que funcionaria esse critério para vocês? Escolher não só o público, os participantes do Conexão darem sugestões. Como é que vocês criam o critério para escolher o palestrante em si? Vai o tema ou é o palestrante? Quem vem primeiro? A gente vê quais são os Palestra. temas e vê quem a gente acompanha o trabalho, Isso. né? Então, às vezes, a gente vê alguém no Instagram e diz, ó, potencial para fazer tal coisa. Mas primeiro a gente vai procurar se tem alguém dentro do grupo que fala sobre esse tema e se tem potencial para apresentar e se um dos 3 conhece para evitar qualquer problema, né? Porque teve uma vez que a gente levou uma pessoa que era muito boa, mas passou a palestra inteira vendendo. Não é a nossa intenção. Não foi pra ajudar ninguém. Foi pra se Só vender. promover. Foi tipo Se assim, vender. você tem esse problema? Me contrate que eu resolvo. Oi? Não foi com essas palavras, né? Assim, foi exceção, né? Foi exceção, Foi muita uma exceção. vez só. Mas a gente analisa se um dos 3 conhece mais essa pessoa, acompanha o trabalho dessa pessoa. Então, por vezes, a gente teve uma das vezes que a gente ficou com muito medo de ser muito técnico, porque a pessoa não tinha muito manejo com pessoas. Então, a gente fez a reunião, foi aproximando, e no final deu tudo certo. Então, a gente vai meio que moldando para fazer aquela pessoa entender como conexão funciona. Porque quando a gente pega Norton e leva como palestrante, Norton já sabe toda a dinâmica do conexão. Mas quando a gente traz alguém de fora, Então, aí nesse Tem que momento, explicar. vocês podem direcionar, eu quero isso, não... A gente evite direciona isso, com totalmente. certeza. sim, Tem a gente alguma- pede pra pessoa fazer a palestra pra gente, basicamente, Tem né? algum momento, alguma situação que vocês precisam trazer ou orientar? Vocês têm um padrão de linguagem, de transmissão de informação, ou a pessoa pode usar muito termo técnico? O que a gente orienta sempre é a simplificação. Então, o público é misto. Tem público mais técnico, tem público que não tem tanta essa bagagem. Então, na nossa reunião pré-encontro, basicamente o palestrante apresenta todo o conteúdo pra gente, justamente pra gente poder direcionar. A ideia é facilitar o entendimento de quem tá lá, né? Então, a linguagem tem que ser mais simples, tem que ser mais aplicado, como o Andrés e a Amanda falaram. Não dá pra ficar só na teoria. Você tem que abrir a caixinha da teoria, você tem que fechar ela com a execução, com a prática. Porque não é o intuito do Conexão ficar só na teoria. Para que as pessoas entendam, lá você tem inicialmente uma palestra, um intervalo, e depois vem a aplicação daquilo. Isso. Então, a pessoa ali tem a teoria e a prática na mesma noite. Exatamente. Isso aí. E geralmente, assim, também é legal falar do público, né, do Conexão. São empresários menores. Geralmente são empresários que, assim, não têm muitos funcionários, são pessoas que ainda não têm muitos braços. Até porque um cara, quando ele já tá muito grande, ele vai pagar caríssimo por uns masterminds caríssimos, né? E então, o nosso foco é justamente poder ajudar quem não tem acesso. Né, dar um acesso onde ele não teria de outras maneiras. Então, nosso público geralmente é com essa linguagem, tem que ser mais simples, mais acessível. Então, para quem quer conhecer Conexão, é @ @Conexão SE. e mais ou menos a faixa de preço. A pessoa participa. Hoje o encontro ele tá custando R$ 89,90. O preço de um Diga! Um iFood. combo É. numa rede de fast food. Então, ou seja, tão barato para tanto aprendizado Sim. e criar esse laço, né, de você, como você contou, nesse momento esses laços ajudaram uma pessoa que passou um aperto e Com aí, certeza. ou seja, aqueles R$ 89 para ela virou uma coisa imensurável, vamos dizer assim. Uma vez a gente perguntou, né? Pediu pra falar o que o Conexão é pra você. E aí também eles pegou o microfone. Ela quase não conseguiu falar chorando.
porque ela tinha saído de uma gravidez, então estava bem afastada. E aí, quando a Conexão voltou, ela voltou junto. Inclusive, ela foi o primeiro de barrigão. Sim. E aí, hoje a gente olha e tem, assim, vários clientes de Tamejo dentro do Conexão. Então, para ela, foi muito especial estar ali, poder mostrar o trabalho dela e conseguir clientes, fazer a carteira dela de acordo ali com os empresários que estão, né? Se sentir empreendedora mais uma vez, né? Mais uma vez, Sair um pouco da função de mãe, mas Então, se ver como o Conexão não empreendedora. tira férias, né? Não tira Não. férias. Para quem quiser estar conhecendo vocês, agora é outubro, Novembro, dezembro, janeiro. Tudo isso. Isso é legal. Vou mudar um pouco aqui e falar um pouco, vamos trazer agora de vocês, né? Trazer um pouquinho para quebrar essa parte empresarial. Viajar é uma coisa bem de vocês, né? Vou falar um pouco pessoal. Cada um tem a sua viagem, aquela viagem que ficou marcada, tem isso. Porque como eu trabalho com a gastronomia, viagem, essas coisas, é uma junção, né? Aprendizado, viagem e gastronomia. Vocês têm, cada um tem o seu lugar especial, sua viagem especial. Tem Com isso. certeza. Eu amei Jeri. Fez conexões por lá? Não, eu tava de folga. Tá de folga. Eu fiquei 7 dias em modo avião. Não queria saber de ninguém. Tem uma coisa que eu sempre vou perguntar a quem vier aqui. Aí eu vou jogar. É uma coisa obrigatória agora no Bem Temperado. Né? A primeira pergunta, os 3 respondem, depois a segunda pergunta. Uma comida que traz uma lembrança ou uma sensação. Pra mim, vocês vão achar estranho, mas feijão. Feijão. Eu não gostava de feijão. Minha mãe vivia falando, coma feijão, eu não comia. E eu passei a comer, né? O feijão da minha avó. Gostei muito. E hoje em dia a comida que eu mais gosto de comer é feijão em qualquer lugar. Eu boto feijão no cuscuz. Eu já botei feijão dentro do pão. Não, Eu como rapaz. feijão em qualquer lugar. Feijão. Amanda? Rapaz, a minha comida, assim, que pra mim tem mais memória afetiva é galinha ao molho pardo. A gente vai não ver mais. Exatamente, eu não vejo isso. E assim, eu sou maranhense, né? E Jura? minha... Aham. Jura? De Barra do Corda. Mentira! Aí eu sou de São Luís. Então, Uma conterrânea. aí Sou de Barra do Corda, lá do Centrão. menina, eu tô passada. Então, minha avó, minha comida favorita que ela fazia era galinha molho pardo. E quando a gente veio embora, toda vez que a gente voltava, ela dizia: minha filha, quer comer o quê quando chegar? Eu, galinha molho pardo, com macarrão e farinha. Tinha que ter o combo da farinha também, misturada, né? Tem uma coisa maranhense, eu tinha muito isso, né? Minha memória afetiva era tomar o Guaraná Jesus. Ah, Agora total. hoje ficou tão comum que acabou com a minha memória afetiva. Não, mas engraçado, eu só tomo Guaraná Jesus em São Luís. Eu não tomo refrigerante. Aí quando eu vou pra lá, eu tomo Guaraná Jesus. Eu digo, gente, eu não quebrei minha promessa. Guaraná Jesus não é refrigerante, desconsidera. E é só quando eu estou lá. Eu não tomo em nenhum lugar. Quando chegar lá, é tipo, não é água, é Jesus. Todo lugar é Jesus. Cachorro quente, que lá é diferente. Com Jesus também. Cola Geneve. Hã? Cola Geneve, que era uma... Eu sou mais Eu digo antigo. Eu sou mais antigo. Andresa. A minha não é muito longe, não. A minha comida preferida é macarrão com camarão e queijo, que é meu namorado que faz. Então, assim, às vezes ele nem me diz, vou fazer o jantar. E quando ele faz, eu fico assim, ai, meu Deus. Minha comida preferida. Aí, pra mim, qual é a sensação que traz? O dia acabou e agora é hora de relaxar. Vou desligar. Então, assim, para um workaholic é importante ter a pausa ali, né? A mudança da skin. Então, pra mim, é esse Vocês não prato. trabalham 24 horas, não, né? Já trabalhei, né? Não, Hoje em dia eu tô Andressa. mais controlada. Eu era assim, minha filha. A Amanda Eu desesperada. brigava né? demais com ela. Eu brigava muito, muito, muito. Eu disse, minha irmã, você vai pifar, viu? Você tá ligada, né? Tô É porque dizendo. quando a pessoa tem seu próprio negócio, ela pensa assim: quanto mais eu trabalhar, mais eu vou rápido eu crescer, cresço. mais rápido eu cresço. E aí, no início, quando a gente não tem equipe, Você faz tudo. você faz tudo. E eu tenho um excesso de responsabilidade, consegui entender na terapia, né? Indica a todo mundo. Então, eu nunca parava de pensar naquilo. E principalmente quando deu a pandemia, né? Que eu ficava em casa, e aí eu criei cursos. Era um negócio assim, 7 dias por semana trabalhando. Então, assim, ainda hoje eu tenho muita dificuldade, mas já evolui muito. Digamos que uns 6 meses pra cá, eu consegui pausar, consegui delegar, soltar o controle. A Amanda tem uma frase: larga esse controle, pelo amor de Deus. Então, assim, consegui delegar, consegui confiar mais nas outras pessoas de fazerem aquilo, desgrudar um pouquinho. Mas eu sinto, e é uma realidade que a gente vê no Conexão, essa necessidade de controle é quase Ave unânime. Maria, unânime, é.
É comum esse probleminha. Eu acho que é o comum de quem tá começando. Tipo, o eu já comum de tá passei por isso começando, e hoje eu digo, gente, como é que eu vivi sozinha? Tão bom ter várias pessoas. É tão bom, tipo assim, ai, fulano faz isso, não sei quem faz isso, não sei quem faz isso, não sei quem... É bom demais. Você ter liberdade de escolha, né? Porque Isso. quando você faz tudo sozinho, você não pode fazer uma viagem, não pode tirar um final de semana livre. Pode ir no cinema, não pode nada. A outra pergunta, não como isso por nada. Hoje, pra mim, sushi. Não como. Ai, Rafael, você só Não decepciona. Não como. Já tentei, mas não entra. Não! Rapaz, eu não gosto desse negócio de buchada, de sarapatel, esse negócio. E pimenta também, eu sou a única lá de casa que não come. come. Pimenta, não... É, comida de molho eu também não curto, Amanda lembrou agora, mas não gosto de peixe. Não gosto nem do cheiro. Só de sentir o cheiro me dá um arrepio, assim. Gente, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado por participarem da estreia do Bem Que Temperado. honra, hein? A gente tem que agradecer, logicamente, os patrocinadores que estão ajudando, a Casa da Música, que não está nos ajudando agora no início, e agradecer o Alan. E você que assistiu, não esqueça, se inscreve no canal, deixa seu comentário, é muito importante, dá o seu like, e até semana que vem com mais um Papo Bem Temperado. Até a próxima, pessoal. Obrigado.